Bom dia, irmãos, a paz do Senhor a todos. Mais uma vez estamos aqui, temos o privilégio de estarmos juntos para estudar mais uma lição da nossa revista Tão Grande Salvação. A lição de hoje é a lição de número 12 e a gente vai estudar, eu e você juntos, sobre fé. O que significa crer? O nosso texto hoje, básico, está no livro de Romanos 10, 9 a 13. Tá? Então eu convido você a pegar a sua Bíblia aí na sua casa, para que a gente possa estar lendo juntos. Tá? Romanos, capítulo 10, versículo de 9 a 13. Então diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É uma promessa, meus irmãos. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Também nós temos o texto devocional que está em Mateus 13, de 1 a 23, que vai falar sobre a parábola do semeador. O nosso versículo-chave de hoje, então, dessa lição, é o versículo 9 do capítulo 10, que diz assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Na lição de hoje, a gente vai ter a possibilidade, nós, eu e você como alunos, de entender o verdadeiro significado da fé. Desejar ter relacionamento diário e eterno com Deus. Praticar a fé constantemente, a fim de expandir o relacionamento com Deus e, consequentemente, com os irmãos na fé. Eu gostaria de convidar você, que está aí na sua casa, a curvar a sua cabeça junto comigo, em reverência ao nosso Deus, para a gente orar juntos. Amém, irmãos? Senhor, Deus, obrigado, Deus, por essa oportunidade, Senhor, por mais esse dia, Deus, que nós possamos entender a porção da Tua palavra, Senhor, que está diante de nós, e entendermos, Senhor Deus, realmente o que é a fé. E também praticarmos isso na nossa vida. Nos dê entendimento, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Então a lição de hoje, fé, que significa crer, diz o seguinte: o Brasil é um país de multiforme cultura e religiosidade, onde se prega fé como um assunto que não se discute. Esse fato reforça a necessidade de repensarmos e discutirmos o valor da genuína fé salvadora à luz da Bíblia. A doutrina da salvação bíblica não acomoda uma fé pluralista, cujas diferentes expressões populares, sofisticadas, intelectualizadas ou místicas servem como referentes maneiras de se falar a mesma coisa ou chegar ao mesmo fim. Tem pessoas, meus irmãos, que acham que acreditar em alguma coisa, em alguém, assim, ter uma fé em algo material, ou em alguém, não sabe nem para quem ou a quê, isso já basta, Mas a gente vai ver que não é bem assim. A fé e o arrependimento desempenham um papel de cooperação no processo da salvação. O arrependimento sem a fé não tem efeito. Entretanto, a fé salvadora por si é suficiente. Fé em Cristo corresponde ao abandono do pecado
e abandono do pecado revela a fé em Cristo. Ou seja, fé e arrependimento apontam para Cristo como Salvador e Senhor das nossas vidas. Nós vamos agora, meus irmãos, estudar alguns conceitos para nos testificar de tudo que nós lemos aqui. Nós temos 5 conceitos. Primeiro, fé e seu significado original. Falácias sobre a fé bíblica, ou seja, mentiras, sobre a fé bíblica. Verdades sobre a fé bíblica. As evidências da fé e o significado do crer em Jesus Cristo. Então, vamos iniciar aqui. Fé e seu significado original. O conceito fé no Antigo Testamento surge da raiz de alguns termos hebraicos que indicam confiança digna, lealdade e fidelidade. Confiante descanso numa pessoa, coisa ou testemunho. Aceitação da veracidade de um testemunho. E entrega confiante, a esperança em Deus quanto ao presente e o futuro. No Novo Testamento, fé é altamente preeminente. O substantivo no grego fé ou fidelidade, confiança, lealdade, e o verbo cognato, crer, estar convencido, confiar, dar crédito, ocorrem ambos mais de 240 vezes. Meus irmãos, então a gente pode ver a profundidade e a seriedade dessas duas palavras, fé e crer. Elas aparecem no Novo Testamento mais de 240 vezes. E o adjetivo fé, confiável, digno de confiança, ocorre 66 vezes. Sua aplicação mais comum é o de crença ou convicção intelectual apoiada em testemunho. O que eu acabei de ler sobre a convicção, a gente pode ver lá em 2 Coríntios, em Filipenses, no livro de Romanos e Efésios. Todos eles vão nos testificar sobre essa crença ou a convicção que nós temos. No Evangelho de João, o verbo crer ocorre quase 100 vezes, só no Evangelho de João. O seu uso mais forte focaliza a pessoa de Jesus Cristo, a partir do propósito do livro em João 20:30. Para João, a fé revela a atitude mediante a qual o homem abandona toda a confiança em seus propósitos ou seus próprios esforços para obter a salvação. A fé não consiste em aceitar meramente as coisas como sendo verdadeiras, mas confiar numa pessoa, em Jesus Cristo. Então a confiança é abandonar os seus próprios esforços e confiar em Jesus Cristo. Então, isso é a fé e o seu significado original. É crer em Jesus Cristo. Deixar o meu eu de lado, aquilo que eu penso, que eu defendo, que eu acho. E colocar a sua vida diante do Senhor, Jesus Cristo. Agora a gente vai ver falácias sobre a fé. Ou fé bíblica, Falácias sobre a fé bíblica. Nós temos a fé intelectual, fé histórica, fé miraculosa e a fé temporal. Vamos ver cada uma desses subconceitos, subtítulos. Fé intelectual. É necessário que o homem tenha conhecimento sobre a pessoa e obra de Cristo. Em Romanos 10:14 fala assim: como crerão naquele de quem nada ouviram? Mas conhecimento de fato sobre Deus ou Cristo não é suficiente, porque os pecadores têm conhecimento de Deus.
e os próprios demônios têm conhecimento da pessoa e da obra de Deus. Então, meus irmãos, a gente pode testificar no livro de Salmos, Romanos, de Tiago. Lá relata que somente conhecer a história não basta. Nós devemos entender a história, crer na história, tomar isso como posse, como verdade na nossa vida. Não basta apenas conhecer de ouvir falar ou você ler simplesmente sobre a morte da cruz ou a morte na cruz e entender. Se você não aceitar isso como uma verdade, não crer no seu coração. Fé histórica. Concordar ou aprovar determinados fatos também não basta. A fé salvadora vai muito além. Nicodemos parecia concordar com fatos sobre a identidade e missão de Jesus. Porém, isso não lhe garantia a entrada no reino dos céus. Vamos conferir isso no livro de João 3, de 1 a 3. Livro de João. Vamos lá juntos estudarmos o livro de João 3, de 1 a 3. Livro de João 3, de 1 a 3, que diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhes: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Outro fato de só ouvir falar. O rei Agripa acredita nos profetas, mas não tinha a fé salvadora. Isso está no livro de Atos 26, no capítulo 26. Atos 26, capítulo 26 e 28. Porque o rei, diante de quem falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disto lhe é oculto, porque isso não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. O rei Agripa ficou até meio assustado aqui, pelo que eu entendi, porque Paulo estava querendo convencê-lo, né? Ele, pelo jeito, estava até com medo de que, poxa, eu só conheço da história, eu vou ter que entrar realmente na minha fé, porque não é só uma história, né? Então, simplesmente conhecer a história não basta. Basta a gente entrar nessa história, viver a história, crer nessa história e tomar posse da história. A fé miraculosa, que é o terceiro subtítulo das falácias sobre a fé bíblica. Fé miraculosa. Muita gente acreditou no poder de Jesus após a multiplicação dos pães e peixes, a ponto de desejarem torná-lo seu rei. Isso a gente vai lá no livro de João 6. Vamos viajar aqui na Bíblia, meus irmãos. João 6, 14 e 15. João 6, 14 e 15. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Vejamos. Porém, isso não isentou que Jesus identificasse sua incredulidade, a incredulidade daquele povo.
O interesse das pessoas dizia respeito somente àquilo que ele poderia oferecer. Então a gente vai ver no mesmo capítulo 6 de João, 26 e 64. Vamos ver o que diz lá. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. 64. Mas há algum de vós que não creem, porque quem sabia Jesus? Desde o princípio que quem eram os que não criam e quem eram os que o haviam de entregar. Aqui a gente vê claramente a fé miraculosa. As pessoas vieram por aquilo que Deus tinha para dar a elas, assim, de físico, de material. Não vieram exatamente pelo que ele representava, como Senhor, como Salvador. Agora nós vamos à fé temporal. Por ser passageira e momentânea, essa fé se baseia na vida emocional e busca a satisfação pessoal. A parábola do semeador ilustra muito bem a fé temporal, que sucumbe às tribulações e provações da vida. Vamos lá em Mateus, no livro de Mateus 13, 20 a 22. Para a gente testificar o que significa essa fé temporal. Porém, o que foi semeado em pedregais e o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é temporão. Então, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos e o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. É uma fé levada pela emoção, né? Uma fé com prazo de validade, logo se acaba. Então não é uma fé aprofundada, com raízes fundas e profundas e sólidas, né? Então essas aqui são as falácias sobre a fé bíblica, que é a fé intelectualizada, a histórica, a miraculosa ou a fé temporal. Agora nós vamos para o terceiro tópico, verdades sobre a fé bíblica. A confiança individual. Aqui nesse tópico, verdades sobre a fé bíblica, nós temos confiança individual, confiança pessoal e a confiança relacional. Então vamos ao primeiro tópico. A fé salvadora é apresentada em termos individuais. Nós temos vários textos bíblicos, irmãos, que vocês podem estar lendo em casa, quem tiver a revista, que você vai ouvir falar, Jesus falando assim, quem crer. Lá está escrito em João, em Atos dos Apóstolos, em Romanos, em Gálatas. Seu modo de operação não se dá coletivamente, mas individualmente. Assim como na experiência da vida, cada pessoa nasce e morre sozinha. O mesmo acontece com a fé salvadora. Meus irmãos, a fé individual, o autor aqui compara ao nascimento e à morte. Jesus, ele pode curar uma multidão. Ele pode convencer ou tocar, vamos dizer assim, numa multidão de pessoas ao mesmo tempo, uma multidão aceitar a Jesus ao mesmo tempo. Ele pode curar uma multidão no mesmo instante, ali, um junto com o outro. Porém,
A aceitação, a fé, o crer, ele é individual, ele é seu apenas. Você pode estar numa multidão, entre a multidão, só que o acreditar, ele é seu. A fé, ela é sua. No momento do nascimento, no mesmo milésimo de segundo, pode ter nascendo crianças no mundo inteiro, milhões de pessoas. Só que o nascimento, ele é seu. Ele é individual, ele é só seu, meu irmão. Eu nasci, eu sozinha nasci. Tava minha mãe, tava as parteiras, os médicos, enfim. Mas o nascimento foi seu. No momento da morte, a morte, ela é minha. Ela é individual, ela é sua. Então, da mesma forma, o aceitar, o crer, a convicção de Jesus, da pessoa de Jesus, quem é Jesus, o que ele representa, o que ele significa, ele está no seu coração. Ele é individual, ele é só seu. É simples assim, ele é seu. Tá? Vamos para o segundo conceito da verdade sobre a fé bíblica, que é a confiança pessoal. A fé salvadora não é mística, imaginária, não é uma utopia, psicológica ou relativa, porém real e pessoal. Lá em Romanos 8:16 diz assim: o mesmo Espírito testifica com o novo Espírito que somos filhos de Deus. E ele atinge, essa fé pessoal, atinge o âmbito integral de cada um, de cada ser. A confiança pessoal, ela é um reconhecimento real e positivo do Evangelho. É a atração pela verdade e pessoa de Cristo. Apropriação da verdade e da pessoa de Cristo. Então tem 3 esferas aí, né? O reconhecimento real e positivo do Evangelho, a atração pela verdade e pessoa de Cristo, apropriação da verdade e da pessoa de Cristo. Isso é uma confiança pessoal. Confiança relacional, o terceiro subtítulo da verdade sobre a fé. Por ser pessoal, a fé salvadora também se caracteriza como uma experiência relacional. Através da fé salvadora, o pecador justificado entra na esfera de eterna comunhão e filiação com Deus. Diz assim: a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então a nossa fé relacional com Deus é saber que a todos quanto o receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Temos vários textos aqui que podem justificar o que está escrito na nossa revista. O livro de João, vários capítulos e versículos, e no livro de Mateus. Agora nós vamos, irmãos, para o quarto conceito, as evidências da fé. Internamente, nós temos as evidências da fé que são internamente e externamente. Então a nossa fé internamente, eu com Deus, você com Deus. Mistério do Espírito Santo habitando cada salvo. Nós vamos ler isso agora em Romanos 8. Vamos lá na Bíblia novamente. Romanos 8, capítulo 9. Romanos 8, versículo 9, perdão. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
Em Romanos 8,16, diz assim, vamos ler, irmãos. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Vamos repetir, acho que vale a pena, irmãos. Internamente, a nossa fé, a evidência da nossa fé interna. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, essa tal não é dele. 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Irmãos, então as evidências da fé interna nossa nos testificam o nosso relacionamento com Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Glória a Deus por isso, né? Vamos ver agora então as evidências da fé de forma externamente. Sinais da nova vida refletindo a transformação em Cristo, a qual, entre outras evidências, manifestam. Irmãos, tem alguns tópicos aqui. Cada tópico tem vários textos bíblicos que a gente pode conferir o que eu vou ler agora. Então, esses sinais da nova vida refletindo essa transformação em Cristo, da forma exteriorizada nossa, nós temos que ter fome e obediência à palavra de Deus, desejo de orar, amor pelo povo de Deus, abandono do pecado, repúdio ao ocultismo e à idolatria, testemunho espontâneo do amor de Deus. O que eu entendo, meus irmãos? Se a minha fé é firmada em Cristo Jesus, se eu tenho convicção, não é uma coisa ensaiada, forçada, mas quando eu tenho essa fé, que é a Cristo, que é a transformação, o que é o autor da transformação da minha vida, eu tenho fome e obediência à palavra de Deus. Não tem que ficar ensaiando nada. Ele é meu, ele tem que ser meu, seu. Tem que ser um conceito de vida. Desejo de orar sempre. Amor pelo povo de Deus, independente de quem seja, amar o povo de Deus. Nós somos todos filhos do Senhor. Abandono do pecado. Repúdio ao ocultismo e à idolatria. E dar testemunho espontâneo do amor de Deus. Vemos, meus irmãos, 6 conceitos de exteriorização, que é da demonstração livre da nossa fé. Vamos então agora ao 5º conceito nosso e último, que é o significado do crer em Jesus Cristo. O exclusivo objeto da fé salvadora é Jesus Cristo. Crer em Cristo implica não depender nem confiar mais na religiosidade, cerimonialidades, rituais, misticismos, boas obras, piedade, instituições religiosas, pessoas ou ética pessoal com vistas a algum merecimento eterno, mas depender e confiar unicamente na graça de Deus estendida aos pecadores através da pessoa e obra de Cristo, que é o Filho de Deus. Então, o significado do crer em Jesus não é fazer coisas miraculosas, não é o cerimonialismo, não são rituais, não são as boas obras, mas é na obra, na fé, no homem. Cristo, que é o Filho de Deus, que foi morto em lugar dos pecadores e ressuscitou ao 3º dia.
é o único meio de Deus para oferecer gratuitamente a salvação. Deus deu o seu Filho para que eu e você garantíssemos isso. Em João 20:31 diz assim: porém, estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para crendo tenhais vida em seu nome. Nós vamos, meus irmãos, para a conclusão desse estudo de hoje, que nós vimos fé e o seu significado original, as falácias sobre a fé bíblica, verdades sobre a fé bíblica, as evidências da nossa fé e o significado do crer em Jesus Cristo. Eu entendo, meus irmãos, que se eu errar, me voltar a Deus, me arrepender dos meus erros, dos meus pecados e pedir perdão a Deus, Ele me perdoa. Mas isso não significa que eu sou salva. Para ser salvo, eu e você, nós precisamos acreditar, confessar que Jesus é o meu e o seu Salvador. Assim, então, eu serei salva. No livro de 2 a Crônica 7:14 diz assim, então se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu. Perdoarei os seus pecados e farei o país protegido de novo. No livro de João 3:15, 16 e 17 diz assim, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, Jesus. A fé em Cristo não apenas é a base da nossa salvação, mas a provisão para a vida cristã, santificação, crescimento e amadurecimento. Que você, como salvo, possa cada dia reafirmar as palavras de Paulo, que está lá em livro de Gálatas. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Meu irmão, que isso seja uma verdade absoluta, verdadeira em nossas vidas, na minha e na sua vida. Já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim, na minha e na sua vida, para todo o sempre. Amém.